A descoberta dos livros de Enoque. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão, para o juízo do grande dia. Judas 1:6. Grandes descobertas margens do Mar Morto. Saiu à procura de uma cabra e achou um tesouro. No início de 1947, um pastor beduíno da tribo dos Tamirés saiu à procura de uma de suas cabras que se desgarrara do rebanho e se perdera entre as rochas situadas na margem ocidental do Mar Morto. Aquele simples criador de cabras, chamado Muhammad Dib, foi atraído por uma sombra escura e estreita e situada em um dos lados de um rochedo. Seria uma caverna? Sim, era uma caverna. Não havia qualquer sinal de vida naqueles rochedos, mas o pastor não resistiu à curiosidade e resolveu ver o interior da caverna. Não era fácil aproximar-se da estreita entrada oculta entre as rochas. Com muita dificuldade, Muhammad Dib conseguiu uma posição que lhe tornou possível jogar uma pedra para o interior daquele lugar misterioso e escuro. O barulho que ele ouviu encheu-o de surpresa e medo. Algo como um vaso de barro, um jarro ou um cântaro, por exemplo, se quebrara lá dentro. Muhammad Dib fugiu. Havia um motivo que justificava o seu medo. A quase 1 quilômetro dali se encontravam as ruínas e o cemitério do antigo mosteiro dos Essênios, uma das 3 principais seitas religiosas judaicas, uma das principais seitas judaicas do tempo de Cristo. Aquele mosteiro tinha um nome, Kirbet Qumran. Os beduínos, árabes do deserto, procuravam evitar andar sozinhos naquele lugar, cuja história mergulhava em um passado misterioso e distante. Muhammad Dib, após correr e caminhar muito, aproximou-se de um amigo, também pastor beduíno, relatou-lhe rapidamente o ocorrido e ambos voltaram, levando cordas e armas, para explorarem o interior da caverna. Lá dentro encontraram grandes potes de barro, com cerca de 60 centímetros de altura, enfileirados junto à parede. As bocas de todos eles estavam lacradas. "Achamos um tesouro", disseram um para o outro. E imediatamente trataram de quebrar um daqueles potes para ver o que guardava. Para quem esperava encontrar joias, moedas de ouro ou pedras preciosas, a decepção foi grande. Diante dos olhos daqueles 2 homens apareceram rolos de pergaminho, couro de ovelha, e papiro, antigo material usado pelos escribas como livro, derivado de uma planta que nasce às margens do rio Nilo, no Egito. Os rolos estavam cuidadosamente envolvidos em panos de linho. Aqueles rudes pastores do deserto jamais poderiam imaginar que estavam contemplando algo que valia mais do que moedas de ouro ou pedras preciosas. Eles estavam diante dos mais antigos documentos da Bíblia já encontrados nos tempos modernos. Há exatamente 1877 anos, quase 2 milênios, aqueles documentos haviam sido colocados ali, no interior daquela caverna. Isaías fala outra vez. Os pastores perceberam que naqueles rolos havia muitas coisas escritas, mas não souberam traduzi-las, pois não conheciam aquele idioma. Ao longo da parede havia mais potes de barro e dentro deles os beduínos só encontraram rolos. Quem os teria colocado ali? Aquele material valeria alguma coisa? Frustrados diante do achado, os beduínos resolveram sair da caverna levando 8 daqueles rolos, os que estavam em melhor estado de conservação, para tentar vendê-los em Jerusalém. Conseguiram fazer com que alguns antiquários se interessassem por eles e os venderam por uma ninharia. Jamais poderiam imaginar que um só daqueles manuscritos seria comprado tempos depois por $250 mil. Entre aqueles velhos rolos encontrava-se um pergaminho com 8 metros de comprimento por 25 centímetros de largura. Era o livro do profeta Isaías. Se aqueles rudes pastores e comerciantes soubessem ler o hebraico antigo, teria testemunhado o cumprimento do versículo 8 do capítulo 40 daquele livro. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Isaías 48. Esse rolo é semelhante àquele que deram a Jesus para que ele lesse na sinagoga de Nazaré, diante do povo. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Lucas 4:1-7. O grande arqueólogo francês André Parrot, após examinar o rolo anos mais tarde, escreveu sobre isso um interessante comentário. Os movimentos das mãos de Jesus estão agora mais perto de nós, pois na parte de trás do pergaminho ainda se vêem vestígios deixados pelos dedos dos antigos leitores. Luz sobre o Antigo Testamento. Graças ao clima seco do lugar onde os potes foram guardados,
Os manuscritos puderam resistir à passagem de quase 19 séculos, sendo tão somente visitados por serpentes, lagartos e hienas da região. À semelhança de soldados no posto de vigilância, aqueles potes, aqueles altos cântaros permaneceram ali, guardando as mais antigas cópias da palavra de Deus. Foram descobertas várias câmaras iguais àquela, todas contendo vasos com rolos de escritura. Os rolos continham vários livros de escrituras muito bem conservadas. Os textos em hebraico antigo desconhecido foram traduzidos por um perito, encontrado por um milagre, nesse tipo de caracteres. Grande parte dos manuscritos tratava a respeito de uma sociedade judaica até então desconhecida, os essênios. Havia vários registros contendo relatos sobre os seus rituais e sobre sua cultura. Eles estavam muito familiarizados com Jesus Cristo e guardavam consigo o evangelho escrito por seus apóstolos, aliás, evangelhos que não foram incluídos em nossa Bíblia, como o evangelho de Felipe, amigo de infância de Jesus, textos conservados em sua pureza para nossa alegria. Um dos livros incrivelmente interessantes que foi encontrado foi o livro de Enoque. É importante saber que grande parte das obras quase completas de Enoque está em aramaico. O livro de Enoque é citado no Novo Testamento por Jesus, Pedro, Paulo e Judas. Ele é também um livro considerado inspirado pelos patriarcas da igreja e certamente os antigos israelitas eram versados e familiarizados com ele. É importante termos um livro de Enoque nas mãos para melhor entendermos a Bíblia. Não é um livro canônico inspirado, mas ele é citado por muitos no Novo Testamento, e só por isto já merece uma investigação minuciosa. A maioria dos cristãos modernos tem colocado o livro de Enoque de lado e o pior é que ele está sendo usado pelas pessoas que propagam a ideia dos alienígenas do passado. Mas o fato é que as bases da Bíblia são as que melhor se encaixam com o livro de Enoque. Quem foi Enoque? Enoque foi pai de Matusalém, e bisavô de Noé. A grafia do nome é encontrada de várias formas: Enoque, Enoche, Enoque. Um livro para este tempo. A primeira coisa interessante sobre o livro de Enoque é encontrada no início do texto. Ele diz: deles eu ouvi todas as coisas e entendi o que vi, coisas que não terão lugar nesta geração, mas numa geração que deve acontecer num tempo distante. Seria para o nosso tempo as coisas ali escritas. Como temos esta certeza? Primeiro, sabemos que a segunda vinda de Jesus está muito próxima. À luz do que Jesus disse sobre como seriam os tempos da época de sua volta, disse: pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Essa afirmação de Jesus vem se tornando cada vez mais relevante ao continuarmos a investigar como eram realmente os dias de Noé. Encontramos muita similaridade com o que hoje ocorre na Terra. As razões do dilúvio. O livro explica-nos também as razões pelas quais veio o dilúvio na Terra. A ação dos anjos caídos consistiu em degradar a informação genética do homem, de forma que sua descendência pura não trouxesse o Messias vindouro, que salvaria a humanidade. Encontramos na Escritura essa tentativa de destruir o código genético humano. Em Gênesis 6, sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os nefilins na terra e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens as quais lhes deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Gênesis 6, 1-4. Vemos, então, que o propósito do dilúvio não foi apenas eliminar os que foram corrompidos pela presença do pecado na terra. Existia algo muito mais profundo acontecendo. Algo muito mais grave estava sendo resolvido por Deus, pois a estratégia de Satanás era de contaminar a raça humana. Enoque explica sobre isto, mostrando que o ADN humano estava tão corrompido e misturado que, para preservar a cadeia genética humana pura desde Adão, e também exterminar a descendência dos anjos caídos com as mulheres humanas, Deus mandou o dilúvio. O livro de Enoque também nos diz que os sentinelas começaram a misturar humanos com animais. Eles começaram a pecar contra as aves, gados, répteis, peixes e então devoraram os corpos uns dos outros, até mesmo beber o sangue. Foi então que a terra fez acusação contra esses bárbaros.
O interessante é que acharíamos de tudo isso um absurdo até o final do século passado. Não havia esse assunto de hibridização. Mas temos criado criaturas que vão além da maneira como Deus criou o homem, os animais e as plantas. O retorno a estas práticas nos dias atuais está predito na Bíblia. O que foi é o que será. O que foi feito será refeito, nada de novo sob o sol. Eclesiastes 1:9. Não importa o quão longe formos em se tratando de ciência e tecnologia, estaremos refazendo o que nos foi ensinado pelos anjos caídos antes do dilúvio ou mundo pré-diluviano. Como você acha que Deus vê esta manipulação e mistura genética entre reinos? Qual será o fruto que a humanidade colherá de todas estas aberrações e interferências na natureza? Se a escolha humana for repetir estas práticas e corromper a sua natureza e a natureza em geral, como já vem acontecendo, a intervenção divina será terrível. Outras informações importantes contidas no livro de Enoque. O livro de Enoque nos diz várias coisas muito importantes, como, por exemplo, o número de anjos caídos ou sentinelas, como ele se refere, onde eles baixaram e o que eles ensinaram aos homens. Ele até mesmo lista o nome de 20 anjos caídos que são pertinentes para as escolas antigas. É interessante vermos o que esses sentinelas ensinaram para a humanidade. Seus ensinamentos promoveram a corrupção da raça humana. Eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Ele cita, além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras, ou peitorais, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas, e de toda sorte de corantes para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada e elas transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Samiasa ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes. Armeus ensinou a solução de sortilégios. Barcaial ensinou os observadores das estrelas. Os anjos caídos ensinaram a humanidade a fazer armas e a guerrear, a se embelezar e usar joias, introduzindo o homem às drogas psicodélicas, vampirismo, encantamentos e maldições, astrologia, os padrões das estrelas, o conhecimento do tempo, dos sinais da terra e do sol e os caminhos da lua. De acordo com o livro de Enoque, esta é a origem das escolas de mistérios. É realmente interessante ver o quanto esses sentinelas ensinaram não apenas as religiões dos mistérios antigos, mas as coisas comuns que usamos no mundo moderno. Vemos até os sentinelas ensinando ao homem a arte do aborto. O quinto era Casiade. Foi ele que mostrou a Eladinha todas as maléficas habilidades impuras Ruachim e entidades demoníacas. Ele mostrou como atacar o feto no útero para que este morresse. Outra coisa importante que está dita no livro. A aberração resultante da hibridização entre anjo e humano resultou num ser gigante que começou a comer carne de animais e de humanos, e beber-lhes o sangue. O canibalismo e o apetite sobre todos os animais criados por Deus levariam à destruição completa da raça humana, bem como de toda a criação vivente, deixando sobre a terra apenas estes seres, os gigantes nefilins. O projeto de destruição da obra de Deus estava se completando quase na totalidade quando veio o dilúvio, tanto é que só 8 pessoas foram consideradas puras e sem o seu ADN corrompido e alterado, e foram as que deram continuidade à raça humana. Os filhos de Deus mencionados aqui em hebraico se pronuncia Bnei Elohim. A Septuaginta, a tradução grega do texto hebraico original, a traduz como anjos de Deus, que claramente descreve anjos caídos. Sabemos disso porque a Bíblia o confirma em 2 Pedro 2:4, porque Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno, Tártaro, e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. E em Judas 1:6, aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. A verdade é que esses anjos caídos se rebelaram contra Deus, e não foi alguma raça de alienígenas de outra galáxia, mas anjos rebeldes, que agora chamamos de demônios. O livro de Enoque é um texto apócrifo que é mencionado por algumas cartas do Novo Testamento, Judas, Hebreus e 2 de Pedro. Até a elaboração da Vulgata, por volta do ano 400, os primeiros seguidores de Cristo o mencionavam abertamente em seus textos e o aceitavam como real. Após a Vulgata ele caiu no esquecimento. Entretanto, o livro é muito interessante e parece real.
O livro de Enoque foi preservado somente em uma cópia, na totalidade, em etíope e, por esta razão, também é chamado de Enoque etíope. Fim.